esquecida e, quem sabe, já até empoeirada em nossas mensagens corriqueiras. Eu tenho percebido um fenômeno um tanto preocupante dentro de nossa igreja, que, conversando com alguns novos membros, eu detectei que muitos deles não conheciam o que nós podemos dizer o DNA de nossa igreja, a essência dela, como ela se desenvolveu e como ela está ligada a um movimento profético, em especial uma profecia que a apresenta. Isso preocupa por quê? Porque essa mensagem que nós vamos apresentar esta noite, ela tem muito de nós como movimento. E eu não falo aqui com nenhum ar de superioridade ou altivez para quem não é membro da Igreja Adventista aqui presente ou está assistindo fora. A minha intenção aqui é, com temor e tremor, apresentar uma verdade ao qual a Bíblia apresenta dentro de um escopo profético que nós vamos hoje, de uma forma resumida, é claro, ele é muito rico em detalhes, mas apresentar aqui para vocês o que nós não podemos perder de vista. A nossa certidão de nascimento, no sentido profético. E a preocupação, como eu havia dito aqui, é que muitas pessoas estão entrando na igreja e acabam não ficando por N razões, e como se sair de uma denominação A para B, C ou D fosse a mesma coisa. Eu resolvi ir para uma outra denominação, porque lá estou me sentindo melhor. E eu percebo que esses novos membros não entendem o sentido de movimento profético, de responsabilidade que a Igreja Adventista tem. Repito, não desfazendo das demais e não entrando em questões salvíficas, aqui não é o ponto, mas sim de algo que Deus tem preservado desde que o pecado entrou nesse mundo. Um remanescente. Um homem, uma mulher, homens e mulheres, crianças, um grupo, uma nação, uma dispensação no meio cristão, ou seja, de todas as eras, Deus tem mantido um povo e uma verdade. E não seria diferente no tempo do fim. Com esta singela e breve introdução, então eu os convido a abrir o texto base para a nossa mensagem desta noite, que está lá em Daniel, no capítulo 8, versículo 14. Nós vamos ler alguns textos juntos. Eu vou testar a sua habilidade aí, e a minha também, né? Para nós entendermos aqui um pouco desta profecia. Daniel 8,14. E o texto, ele diz assim, na minha versão: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Primeiro ponto aqui de destaque é entendermos que isso aqui é uma profecia, e profecia nós precisamos converter naquilo que ela, ou a própria Bíblia, apresenta como um decodificador. Então, só para traçar um paralelo para vocês, nós temos a profecia do milênio, que são 1000 anos, lá em Apocalipse. Nós temos a profecia dos 70 anos de cativeiro do povo de Deus em Babilônia, e lá é descrito literalmente 1000 anos, 70 anos, de acordo com Apocalipse 20 e de acordo com Jeremias 25, 11 e 12. Eu vou dar a referência aqui, nós não vamos ler o texto para ganhar um pouco de tempo. Quando a profecia ela é direta em falar em anos, é anos mesmo. Israel ficou 70 anos e nós passaremos um milênio no céu. 1000 anos exatamente. Mas quando a profecia se refere a outros termos, como aqui 2.300 tardes e manhãs, como de acordo com Apocalipse também fala de 1.260 dias, fala de 42 meses,
O próprio Daniel aqui em outro momento vai falar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí eu preciso usar a conversão profética com base em Números, capítulo 14, capítulo 34, versículo 14 ou 14:34. Agora falhou o tic-teco aqui. Ou Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, que ali é dito que cada ano profético, cada dia profético está relacionado a um ano. Ou seja, essa profecia, já começamos a entender que se trata de não 2.300 tardes e manhãs, que se referem a dias, 2.300 dias, transformando em tempo profético, se refere a 2.300 anos. É a maior profecia concedida por Deus a nós, num sentido cronológico, e ela tem um significado profundo. Bom, outro aspecto da profecia é entender o contexto. Daniel 8, ele trata de 2 profecias. A do bode e do carneiro, que eles vão se degladiar ali, não vou entrar em detalhes, e a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E notem o paralelismo. 2.300 tardes e manhãs e purificação do santuário tem a ver lá com Levítico 16. Quando nós vamos a Levítico 16, nós vamos encontrar lá um ritual chamado Yom Kippur, o dia do juízo, acerto de contas, que era uma festa, uma realização ali dentre as 7 festas judaicas que acontecia anualmente. E naquele dia acontecia o quê? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele oferecia a Deus um carneiro, também tinha um novilho, mas um carneiro para expiação dos seus pecados, e depois ele entrava no santuário e ele também apresentava ali 2 bodes, um para o Senhor como sacrifício e o outro que não realizava parte da purificação do santuário, que é o bode Azazel, que tem uma representação também escatológica, futurística aí, dos últimos tempos, com o inimigo de Deus, Satanás. Bem, me acompanha aí o raciocínio, não percam o raciocínio, são muitas informações. Então veja, Daniel 8 vai falar de um bode e um carneiro se degladiando. E na sequência dessa visão, que o anjo descreve, dá nomes a eles, né? O bode é o rei da Grécia, o carneiro é a Média Pérsia, assim por diante. Aí na sequência vem a 2.300 tardes e manhãs. Então são 2 visões. Primeiro, Daniel entende, porque o anjo ele vai declarando ali toda a explicação. E a segunda, Daniel não compreende. E essa compreensão só vai vir no capítulo 9. No capítulo 9 vai vir a compreensão dessa explicação. O termo mais hebraico aqui na raiz, a gente vê a diferença. Para o português, a gente vai entender visão em um e visão em outro do capítulo 8. Mas quando a gente vai para o hebraico, a gente vai ver lá 2 palavrinhas que diferenciam uma visão da outra. A primeira é razão e a segunda é maré. A maré é 2.300 tardes e manhãs. E quando nós vamos para o capítulo 9, e o anjo vai dar explicação da visão, não é sobre Azon, sobre o bode e o carneiro, e sim sobre maré, a visão das 2.300 tardes e manhãs que Daniel não compreendeu. E aí o anjo vai dar a explicação, e a gente já vai ver a explicação dele daqui a pouquinho. Mas agora a gente precisa compreender uma coisa, sobre o juízo. Nós vamos ler alguns textos agora, que eu gostaria que você fizesse um exercício aqui de raciocínio. Você vai tentar perceber nos textos o assunto central, nós já vamos ler agora, o assunto central dele. O segundo ponto que você vai tentar perceber na leitura dos textos, o tempo verbal que se fala e a referência, ok? Vamos ver se vão ter alunos aplicados aqui hoje comigo e você que está assistindo aí também. Então vamos lá rapidamente, agora eu quero testar a sua habilidade para Atos, capítulo 17. Atos 17. Aliás, vamos para Atos 24 primeiro, perdão. Atos 24 e 25. Depois voltamos no 17.
Atos 24, 25 diz assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, veja o tempo verbal sobre o tema central e a referência. Agora, Atos lá 17, 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos para Romanos capítulo 2, agora, Romanos 2, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O mesmo livro de Romanos, agora no capítulo 14, versículo 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus. E Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Hebreus 10, verso 30. Diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vamos lá, que tempo verbal estão todos esses versos? Futuro, vocês perceberam que é um tempo verbal futuro? Ok, muito bem, você que percebeu isso, nota quase 10 para você, tem que ser 10 quando acertar os 3. As referências aqui, que vocês perceberam, são todas de qual parte da Bíblia? Veterotestamentário ou neotestamentário? Do Novo Testamento. Então as referências são todas do Novo Testamento. E tem uma importância aqui. E o terceiro, qual é o tema central desses textos? Juízo. Os textos estão falando de juízo. Portanto, temos uma referência neotestamentária sobre um juízo vindouro, ok? E isso é de muita importância, porque alguns opositores, no ponto de vista de apologética, tá? Não estou dizendo pessoal, de agressividade, do ponto de vista apologética, eles desacreditam dessa nossa doutrina, fundamentada na Bíblia, por se dizer que João 12, 32 desconstrói toda essa ideia. Vamos lá então para o texto que eles alegam ser o desconstrutor dessa ideia de um juízo vindouro. João 12, verso 31. 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Aqui nós temos o texto em que o contexto é a morte de Cristo na cruz, quando ele então seria levantado e sua morte teria uma representação de juízo contra quem? Contra o adversário. Aqui se cumpriria o que está lá em Gênesis 3,15, que a cabeça da serpente seria esmagada. E sobre o mundo também, sobre o pecado. Ali, Jesus ele declarou tetelestai, dívida paga, cancelamento de tudo aquilo que envolve pecados contra os seres humanos. E se eles aceitarem pela fé, eles receberão esta dádiva do céu. Aqui, sim, houve um julgamento na cruz, mas o julgamento não terminou ali, ele tem uma sequência e ele tem um processo que nós conhecemos como investigativo, seguido de probatório ou de comprovação, também a lição esses dias atrás apresentou como um juízo milenar, um outro termo, e por fim, o juízo de execução. E esse juízo, nós vamos voltar lá agora em Daniel, volte lá em Daniel capítulo 9, e vamos entender esse juízo investigativo de acordo com o livro de Daniel. Então, lembrando a vocês, Daniel teve essas duas visões no capítulo 8, a primeira ele entendeu, estava tudo certo, era no tempo dele, estava falando ali dos
dos reinos de seu tempo, mas Daniel, capítulo 8, verso 14, ele não compreende essa visão, o termo lá é maré, e essa mesma visão o anjo vai apresentar com o mesmo termo, maré. Daniel, sabe e entende a visão, maré, se tratando das 2.300 tardes de manhã. E no capítulo 9, a partir do verso 24, nós vamos ver muitos detalhes aqui. E diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quantas informações! Aqui eu não posso detalhar tudo para vocês, mas nós vamos no ponto em que dá a partida para o entendimento desta profecia. Tem muita riqueza aqui. Agora eu vou pedir para pôr na tela um esboço do que nós vamos tratar aqui na parte do meio agora da mensagem, indo para a parte final. Vocês vão ver aí na tela um esboço que nós conhecemos bem, que é as 2.300 tardes e manhãs, e aqui nós temos alguns números, algumas datas, que descrevem o que a Bíblia apresenta como um tempo cronológico até chegarmos em 1844. Mas enquanto não estamos em 1844, vamos lá em 457. Vamos entender por que a igreja entende que 457, lá de acordo com Daniel 9, 24, que eu li, 25, aliás, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém. Ou seja, o ponto de partida desta profecia se dá na reconstrução de Jerusalém. E quando falo em reconstrução, nós precisamos entender como um todo. Por que estou dizendo isso? Vocês já vão perceber, e eu quero convidá-los agora a ir para o livro de Esdras. Esdras, acompanhe comigo o livro do profeta Esdras, o profeta menor. Esdras, capítulo 1. A profecia então aponta que um decreto sairia para que Jerusalém fosse reedificada. Ok? Até aí? Beleza. Então vamos ver alguns decretos na Bíblia que vão nessa direção. Verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Certo? Aí, vamos pular aqui o verso 2, vamos para o verso 3, vai dizer assim: quem tem entre vós é de todo o povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nós temos aqui um decreto dado por quem? Quem é o governador de então, desse momento? Ciro. Ele está decretando, autorizando o povo, parte dele, ir a Jerusalém e reconstruir o templo. Agora, vá para o capítulo 6 de Esdras. Capítulo 6, verso 1 também. Então o rei Dario deu ordem, uma busca se fez nos arquivos reais de Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro no seu primeiro ano, o rei Ciro no seu primeiro ano, lá em Esdras 1, Ciro dá um decreto para a reconstrução do templo de Jerusalém. Agora, já Dario, em seu reinado, ele encontra esses documentos, dentre vários, e ele, como que eu posso dizer, ele revalida, ele dá continuidade a esse decreto que ficou empoeirado um bom tempo, e fala: eu vou dar esse decreto novamente agora por minha ordem. Então ele somente revalida o que Ciro havia dado, agora Dario também.
Bom, já temos 2 decretos aqui, certo? Mas é um validando o outro. Agora vamos para o capítulo 7 de Esdras. 7. E diz assim, verso 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel, dos seus sacerdotes, levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Vamos resumir aqui. Artaxerxes, vocês vão ver no verso 7, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E ele está dando um decreto aqui também, autorizando Esdras para que vá e reconstrua Jerusalém. E vá com quem quiser ir com ele. Então nós temos aqui agora 3 decretos. Um lá de Ciro, o segundo renovado, revalidado agora por Dario, mesmo de Ciro, dando continuidade, e agora o de Artaxerxes. Nós vamos ter um quarto, que na verdade não é quarto, é um complemento desse terceiro, que está aqui no verso 21. Do capítulo 7. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros e assim por diante. Então há uma complementariedade aqui, falando agora dos tesoureiros, mas é um complemento do verso 13 que acabamos de ler. Então nós temos 3 decretos. Bom, qual que nós podemos validar chegando a 457, naquele esboço que agora há pouco nós vimos? Vá para o capítulo 6, nós vamos ler o seguinte, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, segundo o decreto de quem? Acompanhe comigo agora. De Ciro, de Dario e de quem? Artaxerxes. Temos 3 decretos com a mesma intenção. Então, como é que fica, Elcio? É o conjunto da obra. O decreto deu início ali com Ciro, Dario, e só em Xerxes que foi dado condições plenas para a reconstrução de Jerusalém. E isso se deu no ano 457, que você viu aí já em nossa tela. Aquela data, pode voltar lá, a gente vai acompanhar mais alguns detalhes. E por que nós concluímos que foi 457, não só com base bíblica, mas agora base histórica? Porque Deus é cirúrgico, Deus não falha, e Deus vai mostrar detalhes de sua profecia para chegar aonde nós precisamos chegar aqui hoje, entendendo esse DNA, esse movimento que Deus quis trazer no tempo do fim. Lembram que lá em Daniel capítulo 9, o anjo, ao invés de falar logo 70 semanas, ele vai dividir, vai falar 7, 62 e depois mais uma que vai ser cortada no meio ali, por algo que vai acontecer, que nós já temos ali o esboço. Por que a importância dessa divisão? Porque a história vai comprovar a veracidade da data e do evento. Quando nós vamos fazer a conta de 7 semanas, de acordo lá com números 14 e 34, um dia para cada ano, chegaremos a 49 anos. E se pegarmos a data de 457 a.C. e somarmos, vamos chegar ao 408. E o que aconteceu em 408? Jerusalém, por completo, foi edificada. Tanto o templo, quanto os seus muros, quanto a nação voltou a ser o que era. A profecia foi cirúrgica, precisa, e assim é Deus. Continuando, depois teríamos mais 62 semanas. Por que essas 62? 434. Porque chegaríamos, o texto diz, eu não vou ler de novo, mas diz que chegaria até ungido. E o que aconteceu no ano 27? Vamos lá para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Hoje é um estudo bíblico, né, irmãos? Mas a gente precisa rever nossas origens, nossa história. Lucas capítulo 3. O verso 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, essa informação já basta. No 15º ano do reinado de Tibério César, era o ano 27, de acordo com o esboço lá. 27 de nossa era, já da era cristã. E o que aconteceu no dia 27? No mesmo capítulo 3, vá para o versículo 23 agora.
Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, ou seja, com a idade de 30 anos, no 15º ano de Tibério César, Jesus inicia o seu ministério sacerdotal. Isso é importante destacar. E por que 30 anos? Retroceda lá em Números, e você vai entender o porquê. Números capítulo 4. Hoje a gente está lendo bastante verso, né, irmão? Mas vamos lá, já estamos indo para a parte final. Números capítulo 4, versículo 3. Diz assim: da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Para respeitar o seu próprio decreto. Olha que precisão. Que riqueza de informações, ok? Bom, estamos no ano 27, volta lá um pouquinho. Já chegamos no ano 27, ali Jesus foi batizado, começou o seu ministério, mas a profecia que diz que na última semana, no meio dela, seria cessado o sacrifício. Ou seja, no ano 31, nós entendemos que a crucifixão de Jesus foi o marco ali desta divisão da última semana. Quando ele foi crucificado, então aquela sombra, aquela tipologia do passado, aquelas representações bíblicas, elas não teriam mais o seu valor, porque o tipo encontrara o antítipo. A sombra se encontrara com a realidade, e glória a Deus por isso. E agora Cristo é crucificado, e depois então vai ter mais 3 anos e meio, chegamos no ano 34. O que o ano 34 nos traz como marco de 70 semanas estão determinadas para o seu povo? A palavra determinada, ela não é muito fiel à ideia aqui da profecia. O ideal seria cortadas, retiradas, separadas. Por quê? É uma porção menor sendo arrancada de uma porção maior. Essa é a ideia que o anjo Gabriel está dizendo. 70 semanas estão cortadas, né, para o povo de Deus. Mas essa profecia ela vai continuar. E é por isso que é dito que no ano 34 se encerra essas 70 semanas. E ali nós temos um marco registrado também, não vamos ler, Atos capítulo 7, versículo 60, quando ali Estevão, então, ele é apedrejado e se torna um mártir. Ali foi a gota d'água, ali foi o ponto final de Israel como nação, rejeitando o que o próprio anjo disse em Daniel 9, 24. Que eles deveriam se arrepender, promover a justiça, né, levantar o altar e tudo mais, aqueles 7 itens lá que eu não vou descrever aqui agora, por causa que não é tão importante no momento para a mensagem, mas tem uma riqueza por trás, depois vocês podem verificar. Já que Israel não cumpriu esse propósito de nação escolhida de Deus, no ano 34 ela perde a sua credencial, podemos dizer assim. E aí o que acontece? Ainda nos restam 1810 anos, que nós estamos em 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. E somando então, nós vamos chegar em 1844. 22 de outubro de 1844. Por que essa data é importante? Porque ela conclui cronologicamente a última profecia dada de tempo no registro bíblico. E ela vai dar alguns marcos para nós. Por que 22 de outubro exatamente, Elcio? Porque se nós transferirmos, aliás, a data do calendário judaico para o gregoriano, que é o que seguimos, vai dar em 22 de outubro de 1844. Eu não tenho tempo para esboçar os detalhes e as referências para isso, mas há provas cabais sobre essa transferência e que se encaixa. O dia do Yom Kippur, ele se dava no dia 10 do 7º mês, que não é julho, na nossa cabeça ocidental e calendário gregoriano. O 10º dia do 7º mês, quando a gente transfere para o gregoriano, vai dar em 22 de outubro de 1844. Mais uma vez, a profecia sendo precisa, porque o que acontecia no 10º dia do 7º mês? O dia do julgamento. O acerto de contas tipificado no antigo Israel.
E isso agora encontra sua realidade em 1844, quando no dia 22 de outubro, esse dia é inaugurado nos céus o que nós chamamos de juízo investigativo. Que profecia extraordinária! Algo que não pode ficar engavetado nas páginas sagradas. É a minha e a sua origem, de um povo, de uma nação, de algo a quem Deus escolheu para o tempo do fim. O que acontecia no céu, uma inauguração de um juízo, na terra Deus começar a levantar um movimento. Um movimento para restaurar essas verdades. E surge nos Estados Unidos o que chamam de segundo reavivamento. Uma busca pela palavra de Deus e as profecias, porque todos entendiam essa profecia de igual forma, que em 1844 algo extraordinário ia acontecer, e no conceito teológico da época era a volta de Jesus. A purificação do santuário era a volta de Cristo à terra. Todos tinham esse consenso. E por que houve esse despertar? Porque em 1755 houve o terremoto de Lisboa, porque em 1780 aconteceu o dia escuro e a lua se transformando em sangue, porque em 1833 houve queda das estrelas, porque em 1798 ocorreu o aprisionamento do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão, através de Berthier, seu general. Esses fenômenos proféticos despertaram o interesse pelo estudo da Bíblia, e aquele povo daquela época começou a estudar a Bíblia. Dentre eles, surge alguém de expoente para nós, Guilherme Miller. Esse homem se levanta, ele é um pregador batista, e ele começa então a estudar as profecias de Daniel. O Daniel, a Bíblia dele é toda rabiscada no livro de Daniel e nos 4 evangelhos, porque queria entender o ministério de Cristo associado ao livro de Daniel. Por 8 anos, Guilherme Miller estudou as Escrituras e entendeu, como senso comum, que sim, 22 de outubro de 1844, haveria algo extraordinário, e eles compreenderam que era a volta de Cristo. Ellen White declara sobre esse ponto, ela diz assim: Guilherme Miller acertou em tudo, menos uma coisa. Ele foi a favor do que todos pensavam ser a volta de Jesus, mas não era. Não tinha a ver com a volta de Cristo, era a inauguração do santuário. E aconteceu que chegou a data, e nós conhecemos bem esse momento. Foi o tempo da decepção, da frustração, do desapontamento. A data chegou, passou, e as esperanças de muitos se esvaíram. Nesse contexto deprimente, e tentando entender ainda atordoados pelo que havia acontecido, venderam suas casas, propriedades, se dedicaram à obra, foram avançar, é Jesus voltando. Mas aquela decepção traiu-lhes toda aquela esperança que eles alimentavam. E sabe o que aconteceu? 3 movimentos, para não dizer outros menores, se destacaram. Primeiro, e eu quero que você já abra aí em Apocalipse, nós estamos indo para a parte final, Apocalipse, capítulo 10. 3 movimentos desse único desapontamento, 3 grupos se diluíram. Primeiro deles, esse grupo em destaque apostatou da fé, se desencantaram, não quiseram mais nada em saber de Bíblia, de Deus, de Evangelho, de volta de Jesus. Abandonaram simplesmente a fé. Segundo grupo, começaram a marcar mais datas, começaram a rever, fazer contas e tentar fazer alguns malabarismos para tentar arrumar um subsídio para que pudessem dizer, não é 1844, e aí outras datas foram surgindo, e sabe o que aconteceu? Esse grupo também se dissolveu, acabou-se com o passar do tempo, novas datas foram vindo e passando, e nada aconteceu. Mas um terceiro grupo, ele se levantou, e está descrito em Apocalipse capítulo 10, verso 8, a voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberta na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho.
Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui está um movimento que se levantaria com o grande desapontamento que o Apocalipse descreve. No dia 22 de outubro de 1844, esse grupo não se conteve, eles precisavam entender o que havia acontecido. Eles acertaram na data, mas erraram o evento. E depois que se debruçaram novamente sobre o estudo da palavra de Deus, depois de se dedicarem, depois daquele amargo ter passado, porque a alegria da volta de Jesus era doce em suas bocas, mas o amargo tomou conta porque a decepção veio, porque Jesus não voltou. Eles voltaram para as Escrituras e descobriram que sim, o evento era outro, era a inauguração do julgamento investigativo nos céus. E um movimento começa a se levantar paralelamente. Vocês percebem? Esse movimento continua e ele vai se inaugurar, ele vai se organizar, melhor dizendo, em 1863, quando surge então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embrionariamente ele surge em 1844 com esses mileritas e grupos de várias igrejas, dentre eles Ellen White, metodista, e outros mais expoentes da nossa fé, dos nossos pais da igreja. O movimento adventista cresce, e agora eles vão descobrir verdades, outrora deitado por terra, de acordo com Daniel 7:25. Deitou por terra a verdade, o que fez prosperou, mas Deus manteria um povo fiel. Deus manteria um movimento que restauraria essas verdades. E eles começaram a descobrir verdades como a mortalidade da alma. Sim, a alma morre. Não existe essa questão de imortalidade, de algo inerente fora do corpo. Eles começaram a investigar mais e através dos batistas do sétimo dia, encontraram a verdade do sábado e a aceitaram, a abraçaram. Esse movimento foi crescendo e outras verdades foram sendo implementadas no seu corpo de doutrinas, como a verdade da justificação pela fé, nada de indulgências e pagar por salvação. E assim por diante, irmãos, mensagens foram sendo incorporadas e surgiu o movimento adventista do sétimo dia, a nossa igreja, como um DNA profético. Nós temos um DNA, nós temos uma origem, e eu precisava fazer-lhes lembrar disso, porque parece que está ficando para trás, parece que nós estamos sendo só mais uma, e repito, não é com desprezo e desdém, e nem ponto salvífico que eu estou dizendo isso, é como responsabilidades de uma luz que nós temos para fazer brilhar. – 13 de fevereiro de 1915. Ellen White estava em seu escritório, na Califórnia, em Elm Shaven. Esse dia era um sábado. Tinha 2 andares a sua casa, e ela subiu lentamente até o andar de cima, onde ficava o escritório. E quando ela se aproximou da porta, por alguma razão, ela sofreu uma queda. E esta queda a fez dar um grito de dor naquele momento. Sua sobrinha, que estava no local, num quarto separado embaixo, ouviu o grito da irmã White. Subiu rapidamente para socorrê-la. E ela estava no chão, com expressão de dor. Foi levada ao sanatório de Santa Helena, que estava ali próximo ao escritório. Ali ela foi internada e já havia raio-x na época. Foi feita uma radiografia. E constatação: fratura do quadril. 87 anos, idosa, fratura de quadril, naquele período, sentença de morte. A não ser por um milagre divino, as expectativas e o prognóstico iam nessa direção. Willie White, seu filho, durante o período em que a irmã White
esteve internada e depois a levaram novamente para o escritório, numa cama hospitalar, e lá ela ficou por alguns meses. Ele ia todos os dias na Review and Herald, na contracapa, dando relatórios sobre sua mãe, porque a igreja queria saber sobre sua mensageira, sobre sua fiel serva do Senhor. E cada dia que passava, o relatório ia numa mesma direção. Tristeza tomou conta do povo de Deus. Orações e intercessões foram feitas. E para encurtar a história, 3 dias antes de seu falecimento, quando ela progressivamente perdeu a consciência, ela ficou inconsciente até esse dia, no estado de coma, ela recobrou sua consciência. E 3 dias antes do dia 16 de julho do mesmo ano, 1915, os que estavam presentes ouviram de seus lábios as seguintes palavras: eu sei em quem tenho crido. Novamente perdeu sua consciência. E nesses últimos 3 dias, sua neta, Mabel, ficou ao lado dela segurando sua mão, na expectativa que ela pudesse recobrar a consciência novamente. Mas isso não aconteceu. E no dia 16 de julho, uma sexta-feira, esta serva do Senhor, sem lutar contra a morte, como que uma vela sendo apagada, descansa. 70 anos de ministério, 100.000 páginas escritas à mão. Uma das maiores tradutoras no mundo, que seu livro foi traduzido no mundo, segundo os americanos. Esta mulher, serva de Deus, com o relacionamento que tinha com Cristo, descansa sem lutar com a morte. E por quê? Porque ela disse: eu sei em quem tenho crido. E eu queria fazer dessas palavras a minha e a sua essa noite. O último texto que eu quero ler está em 2 Pedro. E eu vou chamar minha esposa, a Clélia, para vir cantar a mensagem final. 2 Pedro, capítulo 2. Aliás, perdão, 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso aqui descrito tem a ver com você e comigo, com você que está assistindo. Você foi chamado para dar um sonido certo àquilo que entendemos ser as 3 mensagens de advertência a um mundo que perece, de acordo com Apocalipse 14. Um juízo vindouro, que já começou. Justificação pela fé e o estabelecimento de um modus operandi contrário à palavra de Deus, a imagem da besta, o seu número e o seu nome. É a mensagem que Deus convocou a mim e a você, não mais outros aí fora, eu e você, porque temos um DNA, temos um registro, um histórico incontestável da firme palavra do Senhor. Você pode dizer comigo, para nós terminarmos, as palavras da irmã White? Eu sei em quem tenho crido. Ouçamos essa mensagem com a minha esposa para refletirmos e orarmos depois.
sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Até o fim chegar, verei Jesus. Amém. Apocalipse 10, 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Enquanto Jesus não voltar, essa mensagem ela tem que ser levada. Que Deus nos dê essa força, esse poder, o dínamos do Espírito Santo para isso. Ó Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra foi aberta, o nosso coração receptivo e a nossa mente convencida das regalias e privilégios do céu, mas também dos deveres. Saiamos daqui com esse senso de urgência, que Jesus está voltando. É o que nós oramos e te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.